Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Como Maria. E para nós essa é a melhor parte e pode ser para você também. É um prazer estar com vocês aqui compartilhado nessa mesa. E o nosso objetivo aqui é muito simples, é falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje o que a gente quer falar é sobre o poder da língua. O quanto a língua pode ser utilizada, é um membro tão basicamente pequeno no nosso corpo, mas com poder destrutível e também o poder, né? A própria Bíblia fala do poder da vida e da morte que contém a língua. Então, é sobre isso que nós queremos falar hoje. E comigo, eu não estou sozinho, tenho minha co-host aqui. Olá, pessoal. Olá, Dinho. Aqui estamos mais um dia com vocês, sentado na mesa para compartilhar essa palavra. E como você bem dizia, né, a língua ela tem um poder imenso, porque palavras elas podem curar, palavras elas podem ferir, as palavras elas são profecias. Por meio de palavras, a Bíblia fala que montes podem se mover, poder de amaldiçoar a vida de uma pessoa, ou então ela trazer bênçãos. Então a palavra ela é muito importante, né, Dinho? Eu concordo com você e para trazer isso hoje, nós separamos um versículo aqui que Deus tem falado muito com a gente sobre justamente sobre isso, que fica ali em Tiago 3, tá? Ali no Novo Testamento ali. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. E aqui é só um adendo, né? Porque o ouvido mais próximo da boca do pastor é o dele mesmo. Então, quando o pastor está pregando, ou quando o mestre tá pregando de alguma forma, ele se torna responsável pela vida daqueles pequeninos. Então é isso que está querendo dizer aqui, que nós precisamos ter a conta positiva, trazer mais pessoas do que realmente erros que nós temos feito para para com os outros ali, por meio de palavras torpes ali, que fogem um pouco do contexto da Bíblia, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo já tinha passado para gente, né? Que viria ali os falsos profetas, etc. Mas não é esse o tema, só para dar só para ressaltar um pouquinho do que ele está querendo dizer aqui. Porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavras, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer. E dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e elevados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que nos governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade, assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno, porque todo tipo de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é dominado e domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Bom, só até aqui, pessoal. Isso aqui chega até a ser, né, engraçado se não fosse triste, né? Porque a própria palavra de Deus fala que com a mesma língua que nós abençoamos, né, e pedimos graças a Deus ali, nós também amaldiçoamos homens que são a imagem e semelhança de Deus. Então esse é um dos poderes tão destrutivos da língua, né? O quanto a nossa língua pode curar e também matar pessoas. Porque tem muitas pessoas hoje que muitas vezes estão mortas por palavras, por atitudes, e por meio disso não conseguem sair daquele lugar, né? Não sei se você concorda muito com isso, Mi. Não, concordo total, né? Que dominar a língua, ela não é uma tarefa fácil. E você falando aí, eu estava tentando trazer aqui a memória falando, cara, onde nascem as palavras, né? Onde as palavras, antes delas sair pela nossa boca, onde elas nascem? E a Bíblia ela mesma ela nos orienta que a boca fala o que o nosso coração ele tá cheio. Então, você nunca vai ser capaz de dominar uma língua se o seu coração tá cheio de coisas ruins. Você nunca vai conseguir controlar as suas palavras porque elas vão escapar.
Porque se o seu coração estiver cheio de iniquidade, maldade, você tá alimentado de coisas ruins, uma hora vai sair pela sua boca. Então, se você quer conseguir, você falando aí, eu falando, não, mas tem que ter uma raiz da palavra. É E a verdade. raiz da palavra, elas são o que está dentro do nosso coração. Então, se você ainda não consegue dominar a palavra em alguns aspectos, é porque em alguns aspectos, nesses aspectos específicos, tem alguma raiz lá no coração de algo que precisa ser arrancado. Porque em si você não vai dominar a sua língua. Realmente você não vai conseguir. O que você tem que dominar é o coração. E isso serve até de aprendizado para nós mesmos, né? Porque a língua, não é que você dominou uma vez a sua língua e tá resolvido, né? Como alguns exemplos que a própria Bíblia ressalta aqui, como cavalo, navio. A Bíblia ela fala que a língua é indomável. Então, a cada dia você tem que estar trabalhando nisso. E para nós evitarmos isso, muitas vezes advém do coração, né? Então, o que que tem dentro do nosso coração que tem contaminado e feito? E é até engraçado porque também acontece às vezes de você ter um coração puro e você tá vivendo uma coisa diferente na sua vida e você utilizar exemplos de fora para remeter tudo aquilo que você não quer para sua vida, que foi o que eu fiz recentemente. Deus até me confrontou quanto a isso, porque às vezes nós estamos prestes a viver uma experiência diferente e a gente vai puxar uma referência lá fora de algo que você não quer para sua vida, em outra pessoa, em outra família, em outro alguém, e isso faz com que você acabe, né, julgando ali, né, de certa forma, a outra pessoa, e isso sem perceber, Uhum. né? O quanto a língua pode realmente destruir sem perceber o que a gente tem feito ali no caminho. Porque acaba que quando sai pela nossa boca, ou é algo que você, de alguma forma, você alimentou quando viu e ficou ali alimentado dentro do seu coração, ou são, porque assim, não é uma coisa que você consegue dominar sua língua, é um conjunto de estratégias, eu vejo, é onde você blinda tudo que tem acesso ao seu coração, o que você ouviu, às vezes você tá, porque às vezes eu imagino a situação do que você tá falando, mas é uma situação onde você está num grupo, numa roda de pessoas, então tá todo mundo ali dialogando e até algo que você concorda e você vai falar, porque lá no fundo você tem referência, você concorda com aquilo. Uhum. Mas se você se policiar um pouquinho, estiver menos distraído e mais atento e vigilante, como a Bíblia ela fala, você fala: não, não quero isso, não vou falar, não vou por essa linha. Então é uma constante vigilância, né? E isso faz com que a gente precise todos os dias supervisionar, né? Essa vigilância. E é engraçado que a Bíblia também fala sobre o poder que tem o homem que controla a si mesmo, né? Então, quando a gente faz essa autoanálise, a gente se aprofunda um pouco mais na palavra, e entende que tudo que sai da minha boca pode servir tanto de bênção quanto de maldição, eu começo a tirar certas palavras, que foi o que a gente já falou na última vez que nós nosso último episódio, né? Falando justamente sobre isso. Que não adianta você falar merda, desgraça dentro de casa, são coisas que vão te atrapalhar na sua vida espiritual. E muitas vezes o tirar essas palavras, às vezes já é tanto um hábito na vida da pessoa que você não vai conseguir tirar de imediato. Você vai se propor e às vezes você vai se pegar falando. Só que já não é igual, porque você já logo se autocorrige. Você logo fala: não, eu não deveria estar falando isso. Aí você perdoa, Senhor, você volta. Então, são práticas, porque o que que acontece? São vícios de linguagem, vamos dizer assim. Porque se você tem um vício de linguagem, a língua, ela, tipo, na comunicação em si, ela gera vícios de linguagem. Às vezes você tem vícios de falar tal palavra de tal forma, e para você tirar aquilo é terrível. Ou você convive muito com uma pessoa. Se você convive muito com mineiro, daqui a um tempo você tá falando que nem mineiro. Você já começa a falar que nem mineiro. Então, a língua, a expressão verbal, ela é para você se moldar, ela se molda muito fácil a ambientes. Se você anda com um grupo de determinadas pessoas, de repente está todo mundo falando igual. Verdade. A expressão ela se molda muito fácil. Então, a forma que a gente fala, ela se molda muito ao ambiente, ela se molda muito ao que tem dentro do nosso coração, ela se molda muito de muitas as maneiras e gera um vício de linguagem, ela se molda na sua criação. Então, são coisas que o que a gente fala, muitas vezes ela tem várias raízes mais profundas do que a gente imagina, né? Nossa, eu vejo muito isso. E ao mesmo tempo que gera raízes, também gera sementes, né? Uhum. E às vezes as formas que nós conduzimos nossas palavras vão gerar sementes que vão nos afetar de alguma forma ali,
no convívio, lugares, pessoas, magoar pessoas. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do poder da língua é que a língua ela tem um poder muito forte de matar pessoas ainda vivas. Né? Então a gente pode magoar uma pessoa a ponto dessa pessoa não conseguir mais sair. Então por isso que hoje alguns conceitos ficaram muito famosos, né? Como gatilhos mentais, como travas, né? Você precisa se destravar, porque muitas das vezes uma atitude acompanhada de uma palavra ruim te travou de tal forma que você não conseguiu sair dali ainda, né? E aí você precisa fazer todo um processo ali para conseguir encontrar o que que foi isso, para conseguir combater isso. Então, realmente a língua e é engraçado que foi escrita há mais de 2000 anos, né? E é mais Uhum. atual do que tudo. Então, isso é incrível. Por hoje é isso. Vamos chegando ao final. E quem não é inscrito no nosso canal? Quem não é inscrito no nosso canal já segue como Maria underline melhor parte, já compartilha com o maior número de pessoas possíveis e guarda essa mensagem. Se você tá com dificuldade com as suas palavras, você identifica em você que as tuas palavras têm ferido pessoas, têm acometido a erros, que você não tem conseguido se dominar na sua fala, analisa a raiz, de onde está sendo originária essas palavras, seja na convivência, seja num sentimento, seja através de uma criação, que Deus ele vai te mostrar, ele com certeza vai te orientar e vai te dar força para você mudar. E por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau.